Seja bem-vindo ao workshop Soft Skills. Com muita alegria, muita felicidade de estar aqui compartilhando esse conhecimento para você. Desde já quero agradecer por sua presença, pela sua disponibilidade, por você estar investindo o seu tempo em coisas que vão fazer você crescer, coisas que vão desenvolver cada vez mais você. E eu fico muito grato mesmo por você estar aqui nesse espaço de compartilhar ideias, informações. Eu fico muito feliz por isso. Desde já também eu quero agradecer a cada pessoa que curtiu, cada pessoa que respondeu a enquete que eu fiz ao longo da semana a respeito do que é soft skills, o que são soft skills, e as pessoas interagindo muito bem aí. Eu quero agradecer a você. Mas no nosso workshop hoje a gente vai falar sobre soft skills, o que são soft skills, a diferença de soft skills, hard skills e a sua importância, a sua relevância nos dias atuais. Como eu fiz a pesquisa, eu vi que muitas pessoas não têm o conhecimento do que são soft skills. Às vezes não têm o conhecimento desse termo, desse conceito, mas já vivencia essas competências, já vivencia essas habilidades no seu dia a dia. Mas um dado importante, no relatório de 2015 do Fórum Mundial do Trabalho, eles já listaram algumas habilidades, algumas competências do profissional do futuro. É um relatório do mercado de trabalho. E eles listaram algumas habilidades, dentre elas são soluções de problemas, gestão de pessoas, relacionamento interpessoal, negociação, controle de qualidade, orientação de serviço, escutativo, criatividade, tantas outras. E um dado importante que no relatório de 2020, as cinco primeiras competências e habilidades são as soft skills, são categorias, são habilidades e competências que fazem parte dessas soft skills, que são solução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoa, relacionamento interpessoal e inteligência emocional. Mas agora você deve estar se perguntando assim, o que são soft skills? É aquela bala soft, será? Skills, o que é isso? O que esses termos quer dizer? O termo soft skills, ele traz a ideia, esse conceito traz a ideia, skills, habilidades. Soft não vem da questão de macio, mas vem dessa questão de emocional, comportamental. Então, nós podemos definir o que são soft skills. São habilidades relacionadas ao comportamento, a forma com que a pessoa lida com as outras pessoas e lida com seus próprios sentimentos. Então, são habilidades, competências ligadas à área socioemocional. E um exemplo, para ficar muito mais claro, de uma soft skill, que é a inteligência emocional. É algo que é mais popularizado, esse conceito, mais pessoas conhecem, que é a inteligência emocional. Nada mais é do que reconhecer suas próprias emoções, seus pensamentos e a forma com que você lida com isso, com a forma com que você gera esses sentimentos, essas emoções e a forma com que você lida com as outras pessoas. Isso é inteligência emocional. Então, fazendo uma diferença entre hard skills e soft skills, a hard skill diz a respeito de uma competência, de uma habilidade, de um conhecimento mais técnico. Sabe quando você fala assim, não, eu vou fazer um curso técnico de mecânica. Se você acompanhou minha postagem e viu que eu fiz esse curso técnico de mecânica, é algo mais específico. É algo que exige de mim, não que a soft skill não exige de mim o estudo, o empenho, até mesmo cursos, palestras, mas a soft skill está mais ligado a isso, a esse período de treinamento, a competência que você cria a partir de um conhecimento
específico, a hard skill. E a soft skill está mais ligado a essa área sociocomportamental, a forma que você lida com as pessoas e a forma que você lida com os seus sentimentos. A forma que você lida com os seus sentimentos. E por quê? E por que entender sobre as soft skills e por que aprender sobre esse conceito? Por que aprender? Porque, de acordo com um Fórum Mundial de Trabalho, as empresas, algo que era no passado essa realidade, as empresas hoje, principalmente nesse mundo que está em constante mudança, transformações em todas as áreas da nossa sociedade, seja educação, seja mercado de trabalho, seja familiar, seja a sociedade como um todo, está em constante mudança, E principalmente no mercado de trabalho, as empresas têm valorizado os profissionais que têm essas habilidades. Não é que as hard skills, essas habilidades mais técnicas, estão sendo desvalorizadas de forma alguma, mas colocando ali entre um profissional que tem a mesma hard skill, que tem o mesmo conhecimento, o que vai diferenciar e o que vai mostrar também no dia a dia aquele que vem a se destacar, aqueles que têm habilidades soft skills. Um exemplo claro disso é quando tem uma pessoa muito habilidosa, ela tem um conhecimento extraordinário, um conhecimento específico extraordinário, sabe muito mesmo, mas quando vai lidar com outras pessoas, essa pessoa tem muita dificuldade. Às vezes é muito grossa, às vezes não sabe falar, às vezes não sabe tratar, às vezes não sabe lidar com determinadas situações, com a diferença, ou até mesmo não sabe trabalhar em equipe. Essa pessoa tem um excelente conhecimento, mas ela não consegue trabalhar em equipe. E hoje, a maioria das empresas já tem valorizado essas características, esse trabalho em equipe, essa colaboração, essa ajuda, entender a diversidade, entender as pessoas que estão ao redor. Isso é fundamental, e principalmente na pandemia nós temos visto que a maioria das soluções, a maioria das iniciativas, tanto de sociedade, tanto de instituições do ensino, tanto ciência, nós hoje temos avançado a respeito da questão da produção de vacina a partir da colaboração, a partir dessa colaboração de um único propósito em universidades de diversos lugares, diversos países, pessoas de diversos países, instituições das diversas da sociedade, tendo essa iniciativa de ajudar as outras pessoas. São pessoas que se destacam, são pessoas que se levantam tendo uma iniciativa para ajudar, mais com esse espírito colaborativo. Então hoje, principalmente nesse tempo de tantas transformações, e principalmente transformação digital, a gente está na era que é considerada, segundo alguns sociólogos, alguns historiadores, a gente está iniciando, ou melhor, já estamos na quarta revolução industrial. O uso da nanotecnologia, o uso de inteligências artificiais, tecnologias de ponta, automatização, impressão 3D, são tantas coisas que nós temos visto nesse cenário, coisas que antigamente a gente pensava assim, eram algumas ideias um pouco distantes da nossa realidade, mas hoje já faz presente no nosso dia a dia. Impressões 3D, de você olhar um objeto, olhar uma coisa e essa impressora ali produzir aquele conteúdo, aquele objeto, aquela peça que você gostaria. A automatização, o uso dos grandes dados, a era do Big Data, vários dados, as pessoas utilizando dados hoje para analisar, para tomar medidas, para produção da vacina, o quanto que tanta tecnologia. Se a gente parar para pensar, a produção da vacina foi quase que menos de 1 ano e meio. Teve a produção da vacina, mas por conta do grande avanço tecnológico. E nesse grande avanço tecnológico, uma das coisas que a gente acaba percebendo
que apesar de todo esse avanço tecnológico, apesar da inteligência artificial, a máquina, o robô não consegue ter essas competências humanas, essas características humanas. E o quão importante nós desenvolvermos essas habilidades, o quão importante nós desenvolvermos isso no nosso dia a dia. E aquele que se prepara para essa realidade, aquele que se coloca à disposição, se coloca nessa posição de aprendiz, de aprender essas novas habilidades, ele se destaca, essa pessoa se destaca. Então vamos lá a respeito do que são então as principais soft skills, as principais habilidades, e com certeza você já ouviu, e que são presentes no nosso dia a dia: a criatividade, a persuasão, o trabalho colaborativo, a capacidade de adaptação, a gestão do tempo. E vamos ver uma das habilidades, que é a liderança. Hoje, as empresas têm valorizado profissionais que têm esse espírito de liderança, têm essa iniciativa, têm a capacidade de influenciar pessoas. E isso, a liderança não quer dizer respeito tão somente à posição que essa pessoa ocupa, que é um gestor, que é um supervisor, que talvez é um líder religioso, um pastor. Não é meramente a liderança de posição, mas é sobre você exercer influência sobre pelo menos uma pessoa, de você conduzir e influenciar essa pessoa de um ponto A até o ponto B. Então, a capacidade, essa habilidade de liderança é fundamental no nosso dia a dia. É fundamental, e não somente essa questão da capacidade, né? Não somente nessa questão de posição, mas é essa pessoa que tem essa habilidade de comunicar com clareza, apontando visões, apontando metas, apontando objetivos para que esse grupo ou determinada instituição possa alcançar. Então, nós desenvolvermos essa habilidade é fundamental nos dias de hoje, porque muitas empresas hoje já prestam treinamento, para os seus colaboradores. E desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos, são coisas que não exigem de nós, muitas vezes, um grande investimento financeiro. Basta a gente colocar em prática, basta a gente entender, perceber e colocar em prática. É aquela pessoa, essa pessoa que tem essa capacidade, essa habilidade de liderança, é a pessoa que dá um direcionamento, é um professor, é um mentor, que traz aquela motivação. Essa pessoa tem a facilidade de criar engajamento do grupo, criar consciência de grupo e guiar para um propósito específico. Uma outra habilidade ou uma outra soft skill muito importante e muito valorizada hoje é a comunicação. A comunicação. Apesar de estarmos em um mundo totalmente conectados, as pessoas hoje têm dificuldade em comunicar a sua mensagem, o seu objetivo, a informação. A pessoa acaba enganando e pensando que a comunicação é tão somente falar, mas é entender também como que essa mensagem chega para as outras pessoas. Às vezes você está falando uma coisa, mas as pessoas estão entendendo outra coisa. Mas a comunicação também tem essa preocupação de como que a mensagem está chegando para outra pessoa. Então é apresentar a informação, a mensagem de forma clara, de forma concisa. É apresentar também, e essa comunicação, a gente pode dividir essa comunicação em duas partes: a comunicação verbal e a comunicação corporal, a linguagem corporal. Porque imagina só, se eu estivesse aqui falando sobre comunicação, falando aqui sobre motivação com vocês e eu estivesse com essa postura. Gente, a gente precisa aprender sobre motivação, a gente precisa aprender sobre liderança. Não ia passar uma certa credibilidade para você que está assistindo. Mas a minha postura, a minha linguagem corporal expressa também para você e te dá muito mais credibilidade.
falando, olha, você precisa se motivar, você precisa aprender esse conhecimento. Olha só como a minha postura já comunica para você confiança, credibilidade, autoridade. Olha só. Então, essa habilidade de comunicação é fundamental. Lembrando, a comunicação não verbal, através do nosso corpo, através da nossa linguagem corporal, é a comunicação verbal. E essa habilidade é extremamente valorizada nos nossos dias, seja a comunicação não verbal aqui nas redes sociais. Como que você tem utilizado as suas redes sociais? Qual mensagem você tem comunicado a partir da sua rede social? É importante você pensar sobre isso. Uma outra habilidade que tem sido muito valorizada também e faz parte, está dentro dessas soft skills, é a habilidade interpessoal. E também todas elas, se você perceber, elas estão inseridas na inteligência emocional, como eu falei inicialmente, a capacidade de você reconhecer seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, a forma com que você lida com isso e a forma com que você relaciona com as outras pessoas. E essa habilidade interpessoal tem sido extremamente também valorizada, principalmente nos nossos dias. Principalmente nesses dias de pandemia, nesses dias difíceis que estamos vivendo, o quão é importante nos colocarmos no lugar das outras pessoas. É um dos pilares da inteligência emocional, a empatia, você se colocar no lugar do outro, você ter uma escutativa, você escutar bem o que as pessoas estão falando. As pessoas hoje, elas ouvem, mas muitas vezes não escutam corretamente. As pessoas estão falando, mas muitas vezes essa pessoa só está ouvindo e não escutando, essa escutativa. E essa escutativa também é muito importante ter essa postura, esse olho no olho, isso que a gente está fazendo aqui neste momento. É extremamente importante nessa comunicação e nessa habilidade interpessoal. É você ter uma postura, uma atitude positiva também da vida. É ter essa postura, essa conexão com as outras pessoas, é se conectar também com as outras pessoas naquilo que é comum, ou naquilo que é do mesmo propósito, do mesmo objetivo, você se relacionar com um bom humor, apesar das dificuldades, apesar dos nossos dias que estamos vivendo, é procurar, na medida do possível, encontrarmos alegria, encontrarmos paz. E vocês sabem que eu sou cristão e nada melhor quanto em Cristo encontrar essa alegria, essa paz, essa motivação no Senhor é fundamental. E nessa questão nessa habilidade interpessoal ainda, dentro dessa habilidade interpessoal, é importante também ter essa troca de você dar e também receber, essa troca também no dia a dia, não pensar tão somente ganhar, mas se doar para as outras pessoas. Essa habilidade que é extremamente valorizada, está dentro da habilidade interpessoal. Outra coisa, uma outra habilidade e dentro da soft skills, que é a questão de um trabalho ético e essa automotivação. O quão importante, hoje a gente vive dias em que as pessoas têm terceirizado suas responsabilidades. As pessoas, principalmente no mercado de trabalho, às vezes quando está no dia a dia ali, a pessoa sempre coloca culpa na outra pessoa. Não, isso não deu certo por conta de outra pessoa, por conta de fulano, foi por conta dele que eu não fiz. As pessoas não assumem as suas responsabilidades. E quão importante nós assumirmos as nossas responsabilidades e não terceirizarmos as coisas, mas é termos autorresponsabilidade. Ter autorresponsabilidade. E não somente autorresponsabilidade dentro dessa automotivação, desse trabalho mais ético, nós termos também a questão de termos iniciativa de fazermos as coisas, de não somente esperar para as outras pessoas, esperar uma ordem, mas se você já sabe o que tem que ser feito, faça. E o quão importante e o quão valorizado essa atitude, essa habilidade, essa competência tem sido nas empresas, tem sido no nosso dia a dia. Não sei qual período de vida você está vivendo,
seja ainda na graduação, seja ainda nos seus estudos, seja já inserido no mercado de trabalho, ou ainda você está aguardando uma oportunidade, uma recolocação no mercado de trabalho. Quem sabe, desenvolvendo essas habilidades, você consegue se inserir novamente e ser cada vez mais valorizado. Ou até mesmo se você já está empregado, pensando no seu tempo, ainda aumentar o seu tempo de empregabilidade dentro da sua empresa. E uma outra coisa interessante dentro ainda dessa automotivação, desse trabalho ético, é ter esse senso, essa autodireção, assim, esse pensamento assim, de autodirecionar, ter essa consciência, essa plena consciência das suas atitudes e da onde você está conduzindo a sua vida. Isso é extremamente importante. E dentro dessa automotivação também a gestão do tempo. A gestão do tempo. Quanto que as pessoas acabam se perdendo nisso? Quanto que as pessoas acabam falando assim, eu não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo para parar para estudar, eu não tenho tempo para se dedicar mais nas coisas que eu pretendo da minha vida. Mas uma frase que uma vez li me chamou muita atenção. Na verdade, a gente não tem falta de tempo. Na verdade, a gente tem falta de prioridades. O que acaba acontecendo é que a gente não tem prioridades na nossa vida. E por não ter prioridades, a gente acaba não direcionando o nosso tempo, um dos maiores recursos que a gente tem na nossa vida, que é o nosso tempo. Então é muito importante, dentro dessa automotivação, a gente gerir o nosso tempo. Organizar de fato o que é importante, o que é urgente, o que eu posso deixar para depois, o que eu preciso resolver naquele exato momento, e priorizando, colocando de fato as nossas prioridades, estabelecendo as nossas prioridades na nossa vida. Uma outra habilidade muito mesmo valorizada que é dentro, que faz parte das soft skills, eu estou trazendo aqui as principais habilidades aqui, as principais soft skills, é o trabalho em equipe. É um trabalho em equipe. Tem um ditado africano: se você deseja ir longe, vá sozinho. Se você deseja ir muito além, vá com todos, vai com mais pessoas. E isso é uma realidade, é uma verdade. Quanto que muitas pessoas acabam falando assim, não, eu sou muito capaz, eu tenho muitas habilidades e eu vou fazer algo sozinho. E a gente não faz nada sozinho, nada sozinho. Essa pandemia tem nos ensinado cada vez mais isso, que não fazemos nada sozinho, a gente precisa da ajuda do outro, a gente precisa da colaboração do outro. E trabalhar em equipe hoje é fundamental, é se conectar bem com os membros da equipe, é se conectar com o time ali, ter esse espírito de equipe, falar assim, não, vamos juntos. E o quão importante, não só no trabalho, nas instituições, na igreja, em qualquer lugar que você está inserido, na família, ter esse espírito de equipe, falar assim, não, eu vou colaborar de alguma forma, eu vou ajudar de alguma forma, eu vou contribuir de alguma forma, não pensando tão somente nela mesmo, mas pensando no bem da equipe, no crescimento da equipe, contribuindo, seja ali naquele momento de brainstorm, seja naquele momento de discussão saudável ali para um objetivo, mas se envolver, se engajar, participar. Uma outra soft skill que tem sido muito valorizada também é a resolução de problemas. A gente sabe, e não precisa fazer muito esforço para isso, que a gente tem diversos problemas. E na sociedade tem diversos problemas, muitos problemas. Seja problemas na saúde, seja problemas na educação, seja problemas no transporte, sejam problemas em diversas áreas. Mas o que a sociedade está precisando não é mais pessoas que identificam os problemas, mas pessoas que resolvem os problemas. Pessoas que são a solução para os problemas. Eu vejo muitas pessoas falando assim, não,
mas o problema é o tal político, mas o problema tá isso aqui, eu identifiquei o problema, mas as pessoas não apresentam uma solução. E essa habilidade tem sido realmente muito valorizada, porque seja em qualquer área, seja em qualquer trabalho que você atua, você resolve problema. Você é pago para resolver problemas. Você é um educador físico. Tenho vários amigos no Instagram que são educadores físicos. Qual o problema que você está resolvendo? Você está ajudando os seus clientes, seus alunos a ter uma melhor qualidade de vida. Eu sou estudante, vamos dar um exemplo. Qual o problema que você está resolvendo? Olha, a partir dos meus estudos, eu vou ser um estudante melhor, eu vou melhorar a qualidade de ensino, eu vou tornar o ensino que eu estou recebendo melhor, vou repassar, vou replicar. Então nós somos chamados para resolver problemas e quão importante a gente desenvolvermos essa habilidade de resolução de problemas. É encontrar um caminho para a gente ir além. Não olhar o problema e cruzar os nossos braços e falar assim, não, isso é para outras pessoas resolverem, isso é problema de fulano, de ciclano, do meu supervisor, do meu gerente, mas a pergunta que a gente precisa fazer, a mentalidade que a gente precisa mudar é realmente assim, como que eu posso encontrar a solução deste problema? Como que eu posso encontrar a solução para ir além desse problema? E como que eu posso encontrar essa solução? Utilizando realmente um pensamento lógico, utilizando um pensamento crítico das coisas. Não é o criticar por criticar, mas é criticar por tentar entender a situação e apresentar uma solução. Apresentar uma solução para aquele trabalho. Apresentar uma solução para aquele problema. Vamos dar um exemplo do transporte público, um problema que várias cidades e diversos países enfrentam essa questão de mobilidade, principalmente na nossa cidade, principalmente no Brasil. E como que eu posso resolver esse problema? Qual de fato é a raiz desse problema? É a qualidade dos ônibus que não são tão boas assim, é o horário, a disponibilidade de horário de ônibus, o acesso que é muito ruim, a passagem que é muito cara. Qual de fato é o problema? Eu vou destrinchando as raízes daquele problema e tento procurar uma solução, apresentar uma solução para aquele problema. Usando o pensamento crítico, o pensamento mais analítico e mais profundo, não tão somente superficial. Assim, não, tem que colocar mais ônibus, tem que colocar a passagem mais barata, tem que aumentar o número de motoristas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas tem um pensamento crítico para resolver aquele problema. Ainda também dentro dessa área assim, da resolução de problemas, realmente estar informado das decisões, ter dados, ter informações que possam contribuir para a resolução daquele problema. Voltando para o nosso exemplo do problema de transporte público. Mas por que isso acontece? Vamos buscar mais a fundo, ter mais informações e tomar uma atitude e apresentar uma solução. É também se preparar, é também encontrar sistemas que podem contribuir, criar processos que podem contribuir para a resolução desses problemas. Não basta a gente falar, tem esse problema, tem isso, tem aquilo, mas é procurar uma solução, procurar a criação de alguns processos para a resolução disso. É fundamental essa área de resolução de problemas. E seja, como eu falei, seja em qualquer área, seja na educação, seja no empreendedorismo, as pessoas, os profissionais que resolvem problemas, eles são muito mais valorizados. Eles são muito mais procurados. Realmente, porque ele faz parte da solução, ele mesmo traz a solução, não tão somente um problema, mas traz a solução, extremamente importante. Como eu falei, num mundo que a gente está numa mudança muito grande, uma transformação muito grande, uma outra soft skill que é extremamente importante é a flexibilidade.
e adaptabilidade. Como tudo está mudando muito rápido, não dá mais para a gente adotar uma postura inflexível, não dá mais para a gente adotar uma postura rígida diante de mudança de alguns processos, de algumas coisas. Uma coisa que a gente precisa ter ciência é que o nosso mundo mudou. Ele não vai voltar como era antes. Ele não vai voltar como era antes. Não adianta a gente pensar que os processos, que as coisas que a gente vivia antes, a forma de trabalhar, a forma de estudar, vai ser a mesma. As coisas mudaram. A gente precisa mais do que nunca já entender isso. E adotar essa postura, essa mentalidade, esse mindset diferente. Tem um mindset fixo e um mindset de crescimento. É um livro muito legal que eu até indico a você a ler, Mindset de Sucesso. E vai falar muito sobre isso, a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. As pessoas de mentalidade fixa, elas têm uma dificuldade muito grande, uma resistência muito grande na mudança. São pessoas que, diante desses cenários de extrema mudança que a gente está vivendo, as pessoas falam assim, não, vai ser conforme era antes. Não, eu sempre fiz desse jeito. Não, desse jeito vai dar certo, porque eu sempre fiz desse jeito. Mas as pessoas de mentalidade de crescimento já vai começar a pensar assim, não, calma aí, eu fazia daquele jeito, mas hoje é dessa forma, então eu preciso aprender, eu preciso me adaptar a essa nova realidade, eu preciso estar com a minha mente aberta para aprender novas coisas. E o quão importante realmente estar com essa mente aberta para o novo. E por isso que eu estou aqui falando com vocês sobre soft skill, falando sobre esse conhecimento que talvez você nunca tenha ouvido. E é extremamente importante você ouvir sobre isso, você guardar sobre isso. Talvez nesse primeiro momento não vai fazer muito sentido, mas daqui a uns 2, 3 anos você vai falar assim, rapaz, bem que já estava falando lá no Instagram dele, bem que já estava falando nas lives, nas redes sociais dele sobre soft skill e hoje é uma realidade. Então, esteja aberto para o novo, esteja com a mente aberta. Encontre novos caminhos para fazer novas coisas. Encontre novos caminhos para fazer as coisas na sua vida. Como antes a gente nunca iria imaginar que a gente, para acessar um filme, para ver um filme, a gente teria isso ao alcance da nossa mão, assim, escolhendo ali, sob demanda, o filme que a gente quer. Eu lembro da minha época, olha que eu não sou muito velho, tenho 26 anos, e para alugar filme, a gente tinha que alugar na sexta-feira, ir na locadora, alugava o filme na sexta-feira para ter mais tempo para assistir, ficava sexta, sábado, e se alugasse mais filme, ficava até segunda-feira para assistir aquele filme no DVD. Eu não peguei a fita cassete, mas no DVD ainda. Mas olha só quantas coisas mudaram. Hoje a gente, para ouvir música, antigamente botava na rádio, na estação certa que a gente queria e tal, para ouvir aquela música preferida. Hoje a gente acessa no YouTube, a gente acessa no Deezer, acessa no Spotify, e tantas coisas estão mudando. Então a gente precisa estar aberto para isso novo, encontrar novas possibilidades, novos caminhos. Talvez esse tempo é o tempo de você pensar, repensar a sua carreira, repensar as oportunidades que estão surgindo mediante as mudanças que estão ocorrendo no nosso dia a dia. É também ter uma atitude, ter uma atitude e ter um mindset, uma mentalidade de um eterno aprendiz. Hoje, uma outra soft skill também, dentro dessa de adaptabilidade, que é esse profissional que aprende a aprender. Ele precisa estar em constante aprendizado. Não basta aquele negócio assim, eu fiz aquele curso no passado, eu fiz aquela faculdade esperada e vou parar de estudar. Não, tem que estar em constante reciclagem, em constante aprendizado, em constante mesmo, todos os dias, diariamente, aprendendo. Isso é muito importante mesmo. Estar realmente aberto para novos conhecimentos, novas habilidades, novas oportunidades. Vamos lá. Uma outra habilidade última aqui que eu listei aqui do nosso bate-papo é o gerenciamento de conflitos.
Hoje, há conflitos de diversos lugares, diversas resistências, essas oposições, principalmente em trabalho em equipe. Às vezes que um profissional tem uma ideia e o outro tem também e acaba defendendo cada um seu ponto de vista, gera um mal entendimento, gera um conflito. E pessoas são imperfeitas, pessoas têm suas falhas, têm suas imperfeições, e por ser pessoas acabam gerando alguns conflitos também, algumas diferenças que não são ajustadas. E o quão importante é essa gestão desses conflitos, principalmente se você está numa posição de liderança. É fundamental essa característica dessa gestão de conflitos, é não causar o conflito ou não ser o conflito também. Tem pessoas que acabam ateando fogo, ao invés de apagar o fogo, apagar o incêndio, joga mais álcool, gasolina, e o negócio cresce cada vez mais. Mas é gerir ali o conflito, não sendo conflito, e não também criando aquele drama, não criando também aquele vitimismo, falar, não, é por conta disso, por conta daquilo, que eu estou sendo perseguido, porque eu estou sendo questionado. Não é criar esse drama, não criar esse conflito, mas é gerir ali realmente como lidar ali, como aproveitar e de forma produtiva mesmo, gerir aquele conflito, como lidar com aquele conflito. É também procurar algo comum ali dentro daquele grupo, dentro das pessoas que estão, as partes que estão em conflito, procurar um ponto comum. Se a pessoa está defendendo A, a outra defendendo B, vamos encontrar aqui o C, um ponto comum aqui para a resolução daquele problema, daquele conflito, realmente. E também, uma coisa importante também é parar com essa mentalidade nesse conflito, parar com aquela filosofia de um ganha, outro perde, ou ganha-ganha. Ou melhor, parar com a filosofia de sempre tem um que tem que ter a razão e o outro vai perder, um ganhador e um perdedor, mas de uma relação de ganha-ganha, em que ambos vão ganhar com aquela solução, ambos vão ganhar com a resolução daquele problema. Não assim, você perdeu, a minha ideia prevaleceu, a minha vontade prevaleceu, mas realmente ter essa filosofia, essa mentalidade de ganha-ganha, um ganha com o outro, um realmente está ali pronto para ajudar o outro. E diante de tudo isso que a gente ouviu agora, dando um pequeno resumo sobre as soft skills, nós vimos a diferença, o que é soft skills, a diferença de hard skills, algumas as mais valorizadas no mercado, e como então desenvolver essas soft skills. Como desenvolver essas soft skills? Preparando esse workshop, eu vi um vídeo muito interessante falando sobre competências, e eu achei o acróstico muito interessante. A moça explicando falou assim: o acróstico CHA, C de conhecimento, a pessoa procurar o conhecimento, a pessoa procurar a informação, e uma vez procurando a informação, uma vez procurando conhecimento, essa pessoa vai gerar a habilidade, vai desenvolver a habilidade, vai estar gerando ali a habilidade mediante o conhecimento adquirido. E depois o A, a atitude, de você colocar o conhecimento, ter a habilidade em prática, em ação. A gente seguindo esses 3 passos, a gente vai estar desenvolvendo uma nova competência. A gente vai estar criando uma nova competência. Então, as soft skills é algo que não tem como muita gente mensurar como uma hard skills. Não é como a gente fazer uma prova assim, de um conhecimento técnico, em que vai mensurar ali se você sabe ou não aquilo. A hard skill é possível, mas a soft skill não. Soft skill muitas vezes não tem como mensurar se você tem mais inteligência emocional, se não tem, se você consegue resolver mais problemas ou não, mas é algo que
você pode desenvolvendo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Então uma dica muito importante, e uma dica que eu até coloquei no material exclusivo, é realmente, primeiro, identificar quais habilidades que você já possui, quais habilidades, quais competências dentro das soft skills que você já possui. Outra é você desenvolver, procurar informação, procurar conhecimento, procurar lives, podcasts, livros que podem auxiliar nisso. E o outro é partir para a prática, ir para a prática. Que a soft skill, como eu falei, é ligada ao comportamento e habilidades comportamentais e emocionais. Então, é no dia a dia, é se relacionando que a gente vai desenvolver. E espero que você que tenha participado ou que vai assistir esse conteúdo possa acrescentar na sua carreira profissional, e eu peço que você coloque aí nos comentários se esse conhecimento ajudou, se foi claro para você esse conhecimento. E desde já peço que você faça a sua inscrição aí, você vai ter acesso a um material exclusivo do que são soft skills, um resumo muito legal que foi preparado com muito carinho. Então, faça um bom proveito desse conhecimento, espalhe, vamos compartilhar esse conhecimento para as mais pessoas. Então, um grande abraço e tamo junto!